É, O Schopenhauer, ele dizia que o sentido da vida consiste em você se conscientizar de que seria melhor se não tivéssemos nascido. Porém, depois ele fala, olha, o, o, aquilo que você deve fazer é morrer em vida, como o budismo preconiza, você negar o desejo, que é a fonte do sofrimento. A base da realidade é a vontade cega, Porra. irracional, caótica, é a pulsão de viver, e essa pulsão ela gera sofrimento inevitavelmente. Quando você rejeita essa vontade que configura o seu cerne, você está negando a si mesmo. E quando você nega a si mesmo, você abandona essa necessidade de ficar buscando coisas, sabe? Você se contenta em ser apenas isso, sabe? Você ser o vazio, né? Agora, então assim, ele apresentava uma saída desse problema do sofrimento, né? Agora, esse cara aí falando, ó, não tem nada para colorir a sua vida, aí, então, é de se perguntar, o que você está fazendo aqui no Discord, então? Você não acredita que é melhor estar aqui do que fazendo outra coisa? Sabe? É uma coisa até contraditória. Se ele acreditasse uhum. nisso, ele simplesmente teria se matado já. Na redação do Enem, não, na redação da UERJ, né, que foi a facu para qual eu entrei. Eu não, ironicamente, eu fiz uma dissertação sobre consequencialismo e deontologia. O tema era, Perdi. era o que mesmo? Deu Pera, nota boa? era uma questão, tirei nota boa. Assim, razoável, só que eu também não perdi revisão, porque eu já tinha passado, e eu fiquei com aquela nota mesmo. Mas o tema era o poder político. É válido usar da mentira e de propaganda para conseguir poder político? Era essa a questão. E eu Geralmente, quando fiz você usa coisas mais sofisticadas, é meio cagado. O pessoal não dá uma nota muito boa, assim, tipo, se for discorrer uma parada muito séria. eu fiz Sim. uma. Tipo, era citando 1984. Eu tirei uma. Mais ou menos, assim, foi 7,5, né? Só que assim, eu passei. Então, eu não fiz questão de pedir revisão pra ver se dava pra tirar nota maior. Mas aí eu fiz uma defesa consequencialista de como não é bom usar propagandismo e fake news pra conseguir poder. O Só que Platão aí defende. Fala. eu citei Kant também. Tipo, eu falei, ok, Kant tem a via deontológica, só que mesmo por uma via consequencialista, não seria bom nós optarmos por esse caminho. O Platão Enfim, defendia que sim, era possível. Lá na República ele fala isso. entenda. O quê? É que o Usa- governante, para que ele conseguisse atingir o objetivo dele, ele poderia usar a mentira, ele Hum. poderia manipular, entendeu? Se fosse pro bem da sociedade como um todo, né? Ele poderia fazer isso sim. Você lê. Isso dá certo a maioria das vezes na democracia. Cara, você pega a É porque existem República. umas coisas complicadas disso daí. Uhum. Enfim. Eu imagino que você deve ter defendido que se a gente usasse esses métodos, a gente acabaria abrindo precedentes, né? A gente acabaria normalizando uma conduta que, em última instância, tornaria impossível a vida em sociedade, porque as pessoas não poderiam mais acreditar umas nas outras. Eu acho que eu toquei nisso. Sim, a quebra da confiança, né? Seria uma consequência negativa e inevitável. Só que eu cheguei a falar mais coisas, eu não lembro exatamente do que eu falei, mas sim, isso foi citado. É Que eu, por que isso eu que eu lembro, eu falei falo, ó, disso. essas escolas éticas, elas não são totalmente contraditórias entre si, sabe? Seja a teoria das virtudes, seja a deontologia, o Não consequencialismo, é. eles acabam assim se Ele tocando é. em certos pontos. Às vezes, eu diria que Da sim. teologia, não. É porque, ao mesmo tempo que eu penso que realmente há uma proximidade entre essas escolas, às vezes maior do que as pessoas imaginam, eu penso que em alguns casos acabam divergindo também. É complicado isso. A minha teoria Olá, ética. Farnese. Oi? Qual que é a tua teoria ética? É utilitarismo ou ética argumentativa? Então, eu tenho uma ética argumentativa que não é a do Hoppe, sabe? Eu costumo dizer que o indivíduo, pelo fato de ele ser um ser autoconsciente, racional, que lida com conceitos, quando ele vai justificar algo, necessariamente ele vai ter que argumentar. Se ele acredita em uma coisa e não é, argumenta, né, ele não apresenta um raciocínio, ele não sabe se de fato isso que ele acredita é verdadeiro ou não. Ele tem que colocar a teste à luz da razão. E isso vai envolver uma argumentação. Mesmo que ele não diga para ninguém esse argumento, mas ele tem que, no mínimo, ter um interlocutor imaginário. Ele tem que conceber alguém que esteja ouvindo ele e ele vai ter que expor esse pensamento, ainda que seja silenciosamente na mente dele, pensando, né, nas palavras desse argumento. E quando você faz isso, você nunca vai conseguir justificar que você pode tratar um outro ser senciente como um objeto, sabe? Pelo fato de esse ser ter uma característica igual à sua, de ter consciência da dor, de fugir da dor, de buscar o seu próprio bem-estar,
por coerência lógica, você vai ter que tratá-lo dessa forma também, como você gostaria que fizessem com você. E aí, então a gente tem uma visão que se aproxima muito da deontologia, porque ela diz que você deve, por imposição da razão, agir de modo abstrato, de acordo com um molde abstrato, né, que seria o exemplo que você gostaria de dar para o resto da humanidade, mas também é uma coisa consequencialista, porque quando você age assim, você está mostrando como que você quer que os outros te tratem, e aí você se coloca numa posição de coerência lógica, você respeita os outros e por consequência, você pode exigir que os outros também tratem você dessa forma. Se você trata os outros como objetos, você está se colocando em uma posição contraditória. No momento que você quer que os outros tratem você como um indivíduo, que eles respeitem o seu bem-estar também, entendeu? E você pode colocar a ética das virtudes no meio também, né? Você vai respeitar os demais como pessoas, como indivíduos que têm suas vidas, que têm a sua liberdade, que buscam o seu bem, e por consequência você está cultivando essa virtude em você, de você calibrar na medida do possível e do praticável os seus atos. Nem sempre você vai conseguir evitar o sofrimento. Às vezes você vai ter que causar o sofrimento em alguém, só que você vai infligir o menor sofrimento possível, sabe? Então você vai ter que olhar para o caso concreto. Não é uma coisa como uma fórmula matemática que o Kant propôs. Eu discordo muito dele no desenvolvimento que ele fez, né, da sua crítica da razão prática, mas a proposta inicial dele foi incrível. Aquilo que ele errou na crítica da razão pura, que foi na epistemologia e na metafísica, ele acertou em grande parte na crítica da razão prática, quando ele propôs essa ética fundada na razão, né? É isso.